Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 19. Os investimentos em previdência privada. Até agora, examinamos o mercado e alguns exemplos de carteiras montadas a partir dos dois principais fundos de índice aos quais dou preferência e de fundos de previdência com data-alvo. Fundos multimercado que têm um risco definido e nos quais o gestor monta a carteira de acordo com esse nível de exposição. Esses fundos são o que chamamos de investimentos. Mas em nosso mundo complexo, precisamos pensar onde manter esses investimentos. Ou seja, como agrupá-los. É importante entender que os fundos 401k, produto semelhante a fundos de previdência privada no Brasil, e IRA, Individual Retirement Account, ou fundos em que indivíduos podem investir para a aposentadoria, entre outros, não são investimentos em si. Pense neles como as cestas onde guardamos os investimentos que escolhemos. Em termos gerais, existem dois tipos de cesta. 1. As cestas comuns. 2. As cestas com vantagens fiscais. Neste ponto, devo pedir desculpas aos meus leitores internacionais. Este capítulo e o próximo serão muito centrados na realidade dos Estados Unidos. Desconheço por completo a situação fiscal e ou possíveis cestas com vantagens fiscais em outros países. Eu apostaria que, pelo menos nas democracias de estilo ocidental, há muitas semelhanças. A maioria das economias modernas reconhece o valor de investir e busca incentivar esse hábito. Minha esperança é que as informações que compartilho possam ser relevantes onde você vive. Caso contrário, sinta-se à vontade para pular esses capítulos. 20 ao final do capítulo, esta edição brasileira traz informações referentes aos planos de previdência no Brasil. Nota do editor? Nos Estados Unidos, o governo tributa dividendos, juros e ganhos de capital. 21 No entanto, criou vários grupos de ativos com incentivos fiscais para estimular a poupança para a aposentadoria. Embora a intenção seja boa, esse fato produziu um novo nível de complexidade. Muito já foi escrito sobre cada um desses grupos e as estratégias associadas a eles. Não temos tempo nem espaço para detalhar todos, mas espero poder oferecer uma explicação simples de cada um deles. 21 Dividendos ainda são isentos no Brasil, embora regularmente haja discussões sobre taxá-los. Nota do editor. A cesta comum é onde deixamos investimentos que não fazem parte de nenhum plano com vantagens fiscais. É, em certo sentido, uma cesta inexistente, o lugar onde colocaríamos todos os nossos ativos se não houvesse taxação sobre os lucros de um investimento ou oportunidades para adiar o pagamento desses impostos. Simplesmente teríamos o que teríamos. É aqui que devemos pôr os investimentos que já são eficientes do ponto de vista fiscal. Em geral, são ações e fundos mútuos que pagam dividendos qualificados, dividendos que recebem tratamento fiscal favorável, e evitam pagar distribuições de ganhos capitais tributáveis. Tais distribuições são típicas de fundos com gestão ativa que realizam negociações frequentes em suas carteiras. O FSACS é um exemplo clássico de investimento com eficiência fiscal. Os dividendos que ele paga são modestos e, em sua maioria, qualificados. Como é raro haver negociações, compra e venda de ações, nesse fundo, é raro haver distribuições de ganhos tributáveis. Os investimentos ineficientes do ponto de vista fiscal são aqueles que pagam juros ou dividendos não qualificados e que geram distribuições de ganhos de capital tributáveis, por exemplo, alguns fundos de ações, títulos, certificados de depósito e fundos de investimento imobiliário. O ideal é manter esses tipos de investimento em cestas com vantagens fiscais, de modo que o pagamento de tributo sobre os rendimentos seja adiado. Vamos analisar 3 investimentos e pensar onde colocá-los. Você pode tentar replicar estratégia similar onde estiver, de acordo com as alternativas de investimentos às quais tiver acesso. Ações, o FSACS, o fundo de índice total do mercado de ações da Vanguard, paga hoje dividendos de 2%, e a maioria do ganho que buscamos é na valorização do capital. É eficiente do ponto de vista fiscal, e podemos colocá-lo na cesta comum. No entanto, como ele corresponderá a uma grande parte de nossas participações totais, e uma vez que qualquer investimento pode se beneficiar da cesta com vantagens fiscais, é nela que manteremos nosso dinheiro. Títulos, VBTLX, o fundo de índice total do mercado de títulos da Vanguard.
O objetivo de termos títulos é o pagamento de juros. Com exceção de títulos municipais isentos de impostos, eles vão para a cesta com vantagens fiscais. Dinheiro. Para além de render juros, é bom ter dinheiro para uso imediato em caso de necessidades urgentes. Cesta comum. Nada disso é esculpido em pedra. Pode haver exceções. A alocação adequada deve prevalecer sobre a escolha da cesta. Sua faixa de imposto, seu horizonte de investimento e afins vão definir suas decisões pessoais. Mas as instruções que já dei devem fornecer uma estrutura básica para que você tome uma decisão. No caso dos fundos IRA e 401k, uma observação importante: nenhuma dessas opções elimina a obrigação de pagar impostos. Apenas adiam. Tenha isso bem claro em sua mente. Estamos falando de quando e não de se o imposto devido será pago. Quando chegar a hora de sacar o dinheiro, você precisará pagar impostos. E também multas, caso faça a retirada antes de completar 59 anos e meio. Ao completar 70 anos e meio, exceto para Roth IRA 22, você será obrigado a fazer saques com base em sua expectativa de vida de acordo com as tabelas atuariais. São as chamadas distribuições mínimas exigidas, ou RMDS na sigla em inglês. 22. A Roth IRA é uma conta especial de aposentadoria individual disponível nos Estados Unidos, em que o titular paga impostos sobre o dinheiro que é depositado, mas todas as retiradas futuras são livres de tributação. Esse tipo de produto não está disponível no Brasil. NDUT. Não deixe que nada disso assuste você, apenas esteja ciente do que vem pela frente. O benefício de ter investimentos crescendo a salvo de impostos ao longo das décadas não é pouca coisa, e na maioria dos casos você deve abastecer as cestas até o nível máximo permitido por lei. Estratégias de saque para minimizar impostos. Existem estratégias que buscam acessar esse dinheiro sem pagar impostos, ou pelo menos com a menor alíquota possível. Envolvem a estruturação da sua renda e dos rendimentos de seus investimentos de modo a se enquadrar nos limites que a Receita Federal dos Estados Unidos estabelece para isenção de impostos. Assim, embora o dinheiro que sacar esteja legalmente sujeito a impostos, você cairá em uma faixa na qual o valor real devido será zero. Ficar abaixo desses limites pode oferecer a oportunidade de transferir dinheiro do seu IRA tradicional para um Roth IRA, às vezes chamado de Roth Conversion Ladder, sem pagar impostos ao longo do tempo, evitando ainda mais taxação na hora de sacar e gastar. Cestas com vantagens fiscais fornecidas pelo empregador. Nesse caso, o empregador indica uma firma que oferece uma seleção de investimentos para você escolher. Muitos empregadores igualam a sua contribuição até certo valor. A quantia com a qual você pode contribuir é limitada. Em 2016, o limite máximo foi de $18.000 ao ano por pessoa, ou $24.000 para quem tem acima de 50 anos. Você pode contribuir com mais de um plano se tiver acesso, mas o limite é o total. Para todos somados e não para cada um deles. Em geral, essas são opções muito boas, mas não tanto quanto já foram no passado. Muitas gestoras de recursos que operam esses programas aproveitaram a oportunidade para taxá-los pesadamente. Isso é revoltante, mas a vantagem de ter os investimentos crescendo livres de impostos é inigualável. Tape o nariz e contribua o máximo que puder. Foi o que eu sempre fiz. Qualquer coparticipação de seu empregador é algo excepcional. É dinheiro gratuito. Contribua pelo menos com o suficiente para obter a coparticipação completa. A menos que a Vanguard seja a firma de investimentos que seu empregador escolheu, você pode não ter acesso aos fundos da Vanguard. Muitos planos 401k têm ao menos uma opção de fundo de índice. Na lista de fundos oferecidos, procure aqueles com o menor coeficiente de despesas. É lá que você encontrará os fundos de índice se houver. Quando sair do emprego, você pode transformar seu 401k em um IRA, preservando a vantagem fiscal. Alguns empregadores permitem que você mantenha seu 401k no plano deles. Eu sempre troquei o meu por um IRA. Assim você tem mais controle, melhores opções de investimento e a possibilidade de fugir daquelas taxas repulsivas. Você pode contribuir para um 401k e um Roth 401k ao mesmo tempo, mas o total deve ficar dentro do limite de contribuições anuais. Os planos de aposentadoria no Brasil. No Brasil, existem planos de previdência privada fechados e abertos.
Os abertos, em que qualquer pessoa pode entrar, são o PGBL e o VGBL, que serão detalhados a seguir. A principal diferença entre eles é que o primeiro permite a dedução do imposto de renda do valor aportado, enquanto o segundo não. Existem também os fundos de pensão, que se assemelham aos 401k americanos. PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Oferece vantagens fiscais na declaração de IR, permitindo que os aportes sejam deduzidos do imposto de renda até o limite de 12% da renda anual, indicado para quem no Brasil faz a declaração de imposto completa. Imposto incide sobre todo o valor a ser resgatado, ou seja, o total acumulado ao longo dos anos e a rentabilidade. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Imposto de renda incide sobre a rentabilidade do fundo, e isso acontece apenas no momento do resgate, indicado para quem faz a declaração de imposto de renda com um formulário simples, portanto pessoas que têm direito a menos abatimentos legais concedidos pela Receita Federal, como gastos com educação e saúde, mais favorável a quem planeja aportar mais do que 12% da renda anual. Os investimentos em previdência privada podem seguir dois tipos de tributação, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Na primeira, o imposto a ser pago muda de faixa de acordo com o resgate, quanto maior ele for, maior a alíquota de imposto. Esse regime é mais recomendável aos que vão fazer aportes menores, mas é preciso considerar o imposto de 15% que vai incidir no momento do resgate. Até limite de isenção: primeira faixa de renda, segunda faixa de renda, terceira faixa de renda, quarta faixa de renda. Isento 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Já no segundo caso, a alíquota de imposto de renda se inicia em 35% e é reduzida gradualmente a partir de 2 anos de permanência, chegando ao patamar mínimo de 10% se o investimento for mantido por pelo menos 10 anos. A tabela regressiva foi criada pelo governo para estimular investimentos mais longos. Prazo de acumulação: alíquota retida na fonte até 2 anos, de 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, de 8 a 10 anos, acima de 10 anos. 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%. O investidor também pode optar por ter uma renda vitalícia ou por um período determinado, após o período de contribuição, ou resgatar o valor total investido na data-alvo. Fundos de pensão privados. Assim como em outros países, existem também no Brasil os fundos de pensão, que se assemelham aos 401k americanos. São entidades fechadas de previdência complementar, EFPC, organizações sem fins lucrativos que administram o patrimônio dos funcionários de uma empresa, órgão do governo, associação ou cooperativa. Neles, o aporte feito pelo funcionário pode ser complementado pela empresa e administrado com o objetivo de fazer um pagamento adicional ao pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, responsável pela previdência do governo. No Brasil, os fundos de pensão começaram com empresas estatais. Previdos funcionários do Banco do Brasil, Petros, Petrobras e Funcel, Caixa Econômica Federal, são alguns dos maiores do país. Empresas privadas como a Vale e a Fundação Itaú também têm fundos de pensão. Trabalhadores autônomos no Brasil estão sujeitos às mesmas condições tributárias e de acesso a fundos de previdência abertos, limitados apenas na categoria dos fundos fechados, que são destinados a colaboradores de empresas ou instituições específicas. Autônomos também podem fazer contribuições ao INSS, como qualquer trabalhador. Capítulo 20. HSAs, mais que uma simples maneira de pagar as despesas médicas. Muita coisa vem mudando no mundo da saúde nos Estados Unidos. Embora as opiniões sobre essas mudanças variem muito, posso afirmar com algum grau de certeza que o número de pessoas que têm acesso a planos de saúde com franquias altas tende a aumentar. Esses planos permitem que você cubra parte de seus custos médicos em troca de mensalidades mais baixas. Antigamente, a maioria dos planos de saúde tinha franquias muito baixas e pagava quase todos os custos acima desse valor. Esses eram os bons e velhos tempos. À medida que os custos médicos dispararam, o preço dos planos que oferecem uma cobertura ampla subiu na mesma proporção.
Agora, obrigando o segurado a assumir parte do risco, os planos com franquias altas conseguem oferecer um seguro contra doenças e lesões graves a preços mais acessíveis. Em troca, o segurado é responsável pelo pagamento das primeiras contas médicas a cada ano, em geral de $5.000 a $10.000, para tornar esses planos um pouco mais acessíveis e atraentes, foram criadas as HSAs. Contas poupança de saúde, que ajudam a custear essas despesas diretas. 23. No Brasil, ainda não existe nenhum instrumento como as contas HSA. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que regula o mercado de planos de saúde, cria condições para a operação e o funcionamento dos planos de coparticipação e franquia, limitando o valor máximo que pode ser compartilhado e os procedimentos que devem continuar gratuitos. Os Estados Unidos têm papel precursor na evolução da oferta de serviços em diversos segmentos, e a explicação do autor sobre como se beneficiar desse instrumento parece relevante quando e se esse tipo de produto for disponibilizado no Brasil. Nota do editor. Basicamente, as HSAs funcionam como um IRA para os gastos em saúde, e do modo como foram concebidas, oferecem algumas oportunidades interessantes. Com uma HSA, desde 2016 você pode reservar até $3.350 para um indivíduo e $6.750 para uma família a cada ano. Se tiver 55 anos ou mais, pode acrescentar $1.000 a cada um desses limites. De modo similar ao que ocorre com o IRA, você pode abastecer essa conta com dinheiro antes da incidência de impostos. Ou, em outras palavras, sua contribuição é dedutível. Você pode abrir um HSA, apesar de sua renda ou de outras contas com benefícios fiscais para as quais esteja contribuindo. Aqui estão alguns pontos-chave. Você precisa ter cobertura de um seguro de saúde com alta franquia para ter uma HSA. As contribuições são dedutíveis do imposto de renda. Se você usar um plano de desconto em folha de pagamento por meio de seu empregador, sua contribuição é isenta de impostos de previdência social e do Medicare. Você pode sacar o dinheiro para pagar despesas médicas qualificadas a qualquer momento, livre de impostos ou multas. Qualquer dinheiro que você não gaste é reservado para que o use quando precisar. Entre as despesas médicas qualificadas estão as odontológicas e oftalmológicas, especialidades que muitas vezes não são cobertas pelos planos de saúde hoje em dia. Você pode usar a HSA para pagar os custos médicos de seu cônjuge e dependentes, mesmo que eles não estejam em seu plano de saúde. Se sacar o dinheiro por outro motivo que não seja pagar despesas médicas, você estará sujeito a impostos e a uma multa de 20%, a menos que tenha 65 anos ou mais, ou tenha invalidez permanente. Nesses casos, pagará apenas o imposto devido. Quando você morrer, seu cônjuge herdará sua HSA, que se tornará dele ou dela com os mesmos benefícios. Para herdeiros que não sejam cônjuges, o dinheiro se converte em rendimentos comuns e é tributado de acordo com as faixas correspondentes. Embora as HSAs possam ser confundidas com FSAs, Flexible Spending Accounts, ou contas de gastos flexíveis, não são de forma alguma iguais. A principal diferença é que, com uma FSA, qualquer dinheiro que você não gaste no ano em que abasteceu a conta é perdido. O dinheiro na HSA, e tudo que ele render, permanece seu até que seja usado. É uma ferramenta muito útil e na qual vale a pena investir se você tiver acesso a ela. Mas, como poderia ser dito em um comercial de TV tarde da noite, tem mais. Veja outros pontos importantes. Você não é obrigado a pagar as despesas de saúde com a HSA. Você pode pagar as contas médicas do próprio bolso e deixar a HSA rendendo. Contanto que guarde os recibos médicos, você pode sacar dinheiro da HSA para cobri-los a qualquer momento, sem pagar impostos ou multas, mesmo anos depois. Para quem planeja usar esse dinheiro para pagar despesas médicas atuais é melhor, como é o caso de todo o dinheiro que se planeja gastar a curto prazo, mantê-lo em uma conta poupança segurada pela FDIC, agência do governo dos Estados Unidos cuja principal função é garantir depósitos bancários. Você pode optar por investir sua HSA em qualquer lugar, por exemplo, em fundos de índice como Saks. Você pode sacar o dinheiro em sua HSA a partir dos 65 anos para qualquer finalidade sem pagar multa, embora precise arcar com impostos sobre a retirada, a menos que use a quantia para despesas médicas. À medida que refletimos sobre todas essas informações, surge uma opção interessante.
Imagine que tenhamos abastecido a HSA e investido dinheiro em fundos de índice de baixo custo. Pagamos as despesas médicas do próprio bolso, guardando com cuidado os recibos, enquanto a HSA cresce e rende, livre de impostos, ao longo de décadas. Na prática, teríamos um produto com retiradas isentas de impostos, e um em que poderíamos deduzir nossas contribuições. É o melhor de dois mundos. Se um dia precisássemos do dinheiro para custos médicos, ele ainda estaria lá. E se não houvesse essa necessidade, ele cresceria livre de impostos. Quando estivéssemos prontos, juntaríamos os recibos e pegaríamos o reembolso com isenção fiscal da HSA, deixando qualquer saldo para uso futuro. Se tivermos a sorte de nos mantermos saudáveis, depois dos 65 anos poderíamos sacá-lo para gastar como quiséssemos, assim como com as contas IRA e 401k, pagando apenas os impostos devidos. A conclusão é que qualquer pessoa que tenha um plano de saúde com franquia alta deve pôr dinheiro em uma HSA. Os benefícios são bons demais para ignorar esse fato. Você pode transformá-la em uma ferramenta de investimento excepcional. Sugiro que não abra mão dessa possibilidade. Capítulo 21. Estudo de caso, colocando em prática o caminho simples para a riqueza. Até aqui, discutimos conceitos e estratégias para que você crie seu próprio caminho simples para a riqueza. Para os poucos leitores que estão começando agora, eles devem ser bem fáceis de implementar, mas a maioria já poupou e investiu alguma coisa. Talvez você tenha cometido alguns erros e tenha investimentos que gostaria de nunca ter feito. Ou talvez tenha muitos ativos diferentes e perceba agora que o mundo do investidor não precisa ser tão complexo assim. Apesar disso, você tem arranjos que devem ser considerados. E como implementar essas ideias no mundo real? Não tenho como dar uma resposta individualizada. Mas, neste capítulo vou compartilhar um estudo de caso de um leitor, retirado do meu blog, www.jucolin.com. Tomei a liberdade de unificar as perguntas e a situação desse leitor e editei para ter mais clareza. Fora isso, em todas as citações as palavras são dele. A mensagem do leitor. Tenho 26 anos, me formei na faculdade há pouco tempo e resolvi colocar minha vida financeira em ordem. Consegui encontrar um ótimo emprego e não tenho dívidas. Estou começando a formar minha reserva de emergência, 24% da minha renda vai para esse fundo, e agora, estou concentrando meus esforços em investimentos. Meus avós criaram um fundo de investimento para todos os netos quando nascemos. Ele é gerenciado por um consultor financeiro há anos, e como leitor do seu blog, entendi que posso ter resultados melhores. Hoje, essa conta tem por volta de $35 mil em 12 fundos mútuos diferentes. Minha avó não se lembra do valor inicial exato da minha conta. Sempre que um neto nascia, ela depositava um valor igual ao que havia nos fundos das crianças mais velhas. O registro mais antigo é de 1994. No início daquele ano, havia $6.700 na conta, e meus avós foram acrescentando $1.000 todos os anos até o total chegar a quase 25 mil. Em 1994, os fundos eram metade ações e metade títulos. Meu avô cresceu durante a Grande Depressão e não confiava muito em ações. Minha empresa oferece um plano de previdência 403b24 e coparticipação em contribuições de até 2,5%. Atualmente destino 3% da minha renda a esse plano. O Total Stock Market Index Fund da Vanguard é uma das opções disponíveis. 24 Nos Estados Unidos, o 403b é um plano de previdência com vantagem fiscal, destinado a funcionários de organizações isentas de impostos. Nota do editor. Ganho $70 mil por ano, sem considerar os impostos. Neste momento, estou economizando 24% do meu salário. Meu objetivo é manter esse percentual em 20% ou mais, mas sei que ele pode precisar cair para 15% se surgirem outras necessidades. Ainda não decidi quando quero me aposentar. Seria ótimo poder parar cedo, mas não estabeleci essa meta ainda. Acho que também vou criar uma Roth IRA por conta própria. Qual é a sua sugestão para que eu possa me livrar do meu gerente financeiro e de todos os fundos mútuos e comprar SACs? Não entendo todas as implicações fiscais que estão envolvidas nisso. Corrija-me se eu estiver errado, mas $5.500 iriam para a Roth e o restante para uma conta tradicional. Há algum problema em ter investimentos no 403b, na Roth IRA e na minha conta comum em SACs? 25.
25. Embora o 403B e a Roth-IRA não estejam disponíveis no Brasil, é possível adaptar o raciocínio aos produtos ofertados neste mercado, como fundos de previdência PGBL e VGBL. Também é preciso adaptá-lo à realidade individual, já que nem todas as pessoas trabalham em empresas que têm, entre seus benefícios, aportes adicionais a fundos de previdência privada. Nota do editor. Qual é a melhor forma de contribuir com os meus fundos? Depois que juntar minha reserva de emergência e transferir meu dinheiro para a Vanguard, terei $1.000 por mês para isso. Devo aplicar esse valor todos os meses ou esperar até juntar quantias maiores? Já ouvi falar de dólar cost averaging, 26, mas não estudei a fundo. 26. Estratégia em que o investidor faz aportes a intervalos regulares, sejam semanais, quinzenais ou mensais, em determinado ativo, aplicando sempre o mesmo valor, em vez de realizar uma grande aplicação de uma só vez. N. do T. Obrigado por seus conselhos e seu tempo. Minha resposta começou assim. Antes de responder suas dúvidas, devo dar parabéns. Não para você, para seus avós. Eles merecem todos os elogios do mundo. Por favor, conte a eles que eu mandei esse recado. O fato de eles terem oferecido esse capital inicial para você e os outros netos me faz levantar várias suposições. Eles têm recursos, que significa que são fiscalmente responsáveis e capazes de tomar conta de suas vidas. São também generosos. E levando em conta suas perguntas e seus planos, eles passaram esses ensinamentos para os descendentes. Se ainda não tiver feito isso, leve-os para jantar e faça um brinde em homenagem a eles. Se já tiver feito, faça de novo. Eis a excelente base desse leitor. Um capital de $35.000 para começar. 2. Salário anual de 70 mil, dos quais ele está economizando 24%, ou $16.800. 3. Ele quer economizar cerca de 20% daqui para frente, equivalentes a $14.000 anuais. Como você verá, tentarei persuadi-lo a aumentar esse valor. 4. Ele conseguiu um bom emprego em uma empresa que oferece um plano de aposentadoria 403B. 5. Dívida zero. 6. Ele ainda não tem certeza sobre quando quer se aposentar, o que não é de surpreender aos 26 anos, mas reconhece a importância do dinheiro do F*******se. 7. Ele quer saber como contribuir para seus investimentos daqui para frente e conhecer mais sobre a estratégia de dólar cost averaging. Vamos falar primeiro sobre qual investimento escolher. A boa notícia é que o plano de benefícios da empresa dele oferece a Vanguard como opção. Ele está inclinado a investir no Total Stock Market Index Fund, e essa ideia está correta. É nesse fundo que vamos concentrar todos os investimentos do leitor. Ele está na fase de acumulação de riqueza, e essa é a ferramenta certa para isso. No capítulo 17, aprendemos que existem 3 opções para ter a carteira desse fundo: as Admiral Shares, as Investor Shares e o VTI. Um ETF. O VSAX é a versão Admiral e oferece o custo mais baixo, mas tem um aporte mínimo de $10.000. A opção das Investor Shares, o VTSMX, detém a mesma carteira, mas com custos um pouco mais altos e um mínimo de $3.000. Ele deve usar as Admiral Shares sempre que puder e as Investor Shares apenas se necessário, no começo. Assim que a conta atingir $10.000, a Vanguard vai trocá-la de forma automática para as Admiral Shares, de custo menor. Esse fundo oferece ao leitor uma carteira com ações de quase todas as empresas de capital aberto nos Estados Unidos. Como muitas delas têm grandes operações internacionais, ele terá exposição global. Com esse único investimento, o leitor terá uma ampla diversificação no recurso de geração de riqueza mais poderoso de todos, ações. Essa alocação de 100% em ações é considerada muito agressiva, e é isso que queremos para esta fase. Mas ele deve estar ciente, como você agora sabe, de que a jornada será impetuosa e angustiante. Apesar disso, o leitor continuará seguindo o plano, investindo e resistindo. Aos 26 anos, ele tem décadas pela frente. Em algum momento, começará a pensar em aposentadoria. Talvez ele só se aposente aos 65 anos, ou opte por parar de trabalhar quando tiver o dinheiro do se, por volta dos 35. Quando chegar a hora, ele deve pensar em diversificar seus investimentos, acrescentando títulos ao portfólio.
Mas agora, na fase de acumulação de riqueza, deve investir o dinheiro em ações, e o VSAX é a melhor forma de fazer isso. A seguir, vamos dar uma olhada nas possibilidades de investimento que ele tem à disposição e como alocar as cotas do VSAX entre elas. Em ordem de conveniência são: 1. O plano de previdência oferecido pela empresa. Como ele trabalha para uma universidade, tem acesso a um plano 403B em vez dos planos 401K comuns no setor privado. O leitor planeja contribuir com 3% de seu salário, que não terão incidência de impostos, e a empresa terá uma coparticipação de 2,5%. Dinheiro gratuito. Isso faz com que esta seja a opção número 1. 2. IRA dedutível. Esta opção é muito parecida com o plano oferecido pela empresa do leitor, em que as contribuições são dedutíveis do imposto de renda e os ganhos não têm impacto fiscal. A vantagem, no entanto, é que ele tem controle total sobre os investimentos, não se limitando às opções disponíveis no plano da empresa. Ele vai abrir a conta IRA com a Vanguard e escolher entre o VTSMX e o VSAX. Como as opções no plano 403B do leitor são excelentes, isso não importa tanto no caso dele. Porém, em muitos planos oferecidos pelas empresas, as escolhas disponíveis não são as ideais. Se você tiver um plano assim, encontre a opção que mais se assemelhe a um fundo de índice total do mercado de ações ou um fundo que espelhe o S&P 500. A maioria dos planos tem versões deles. Contribua com o valor máximo de coparticipação de sua empresa. Então, volte-se para a conta IRA pessoal. Quando estiver totalmente abastecida, retorne ao plano de sua empresa e contribua com o valor máximo. Hoje, o limite máximo de contribuição anual de uma conta IRA é de $5.500, e o leitor deve fazer de tudo para se aproximar do limite. As vantagens fiscais são boas demais para serem ignoradas. 3. De volta ao plano de previdência. A lei atual permite que ele contribua com até $18.000 a cada ano, e como ele reservou 3% de seu salário, aplicou somente $2.100 até agora. Isso deixa 15.900 livres para contribuições potenciais. Como o leitor está planejando economizar apenas cerca de 20% da renda, $14.000, deve contribuir com outros 6.400 para o plano de previdência. 2.100 mais 5,50 mais 6,40 é igual a $14.000. Mas, como eu disse, vamos tentar persuadi-lo a economizar mais. Uma alternativa seria ele maximizar seu plano de previdência, acrescentando $15.900 aos 2.100 com que já está contribuindo para obter a coparticipação da empresa, obtendo um total de $18.000. Adicione a isso os 5.500 indo para a conta IRA e o total é de $23.500. Isso é uma taxa de economia de aproximadamente 33,57%. Aqui, é preciso explicar que estou calculando essas taxas de poupança com base na renda do leitor antes da incidência de impostos. Há quem possa argumentar que seria melhor considerar a renda líquida, pois é o que ele de fato tem disponível para gastar. Mas impostos são muito complexos, e a renda líquida calculada a partir do salário bruto pode variar bastante de acordo com as especificidades. Usar o valor bruto é mais fácil e, como tende a estimular a economia de parcelas mais altas, está mais alinhado com os valores deste livro. Para qualquer um que leve a sério o objetivo de atingir a independência financeira, aproveitar ao máximo as vantagens fiscais é quase uma obrigação. E ao colocar esse plano em prática, você começa a desenhar uma taxa de poupança respeitável para o futuro. Mas não há por que parar por aqui. 4. Investimentos comuns. São todos os investimentos feitos fora de qualquer categoria com vantagens fiscais. O leitor pagará impostos sobre as distribuições de dividendos e ganhos de capital todos os anos. 27 Ao contrário do que ocorre nas contas com vantagens fiscais, o dinheiro estará disponível a qualquer momento sem penalidades. Os $35.000 que ele tem espalhados em vários fundos mútuos estão nesta categoria. Isso continuará igual quando ele fizer a transferência para o VSAX. Quando vender as cotas que tem em 12 fundos presumindo que elas tiveram uma valorização, o leitor deverá um imposto sobre ganhos de capital. Como a quantia é relativamente pequena, e considerando que os impostos sobre ganhos de capital estão baixos no momento, não é nada grave. No entanto, se os valores fossem muito superiores, essa decisão se tornaria mais complexa.
Precisaríamos fazer, neste caso, uma análise cuidadosa dos investimentos atuais e dos custos comparados à incidência de impostos. 27. No Brasil, como mencionado anteriormente, não há incidência de impostos sobre a distribuição de dividendos. No entanto, esse é um cenário que pode mudar. É um dos temas mais intensamente debatidos na seara fiscal. N do I. Este é o cenário então. Enquanto cria uma reserva de emergência, o leitor tem uma taxa de poupança de 24% e planeja reduzi-la a 20%. Se comparados aos do americano médio, esses números são excelentes. Mas se levarmos em conta seus objetivos, ele deveria pensar em economizar mais. Minha sugestão é uma taxa de poupança de 50%, embora pessoas mais comprometidas com a ideia de ter o dinheiro do F*** se costumem mirar em 70% a 80%. O leitor já pode ser considerado uma exceção por não ter dívidas, poupar e investir. Ele está empregado, é jovem e não tem filhos. Esse é o melhor cenário possível para passar ao próximo nível. No mínimo, ele deve evitar a inflação do estilo de vida, comprometendo-se a direcionar qualquer aumento de salário aos seus investimentos. Se fizer isso agora, o problema dele no futuro será decidir como gastar toda a grana que o seu dinheiro ganha. Agora vamos fazer alguns cálculos e levantar algumas opções, cada qual com suas especificidades. Opção 1. Taxa de poupança de 24%. Vamos esquecer essa história de reduzir a taxa para 20%, porque isso significa que o leitor não vai chegar aonde quer. Ele começa com os $35.000 de seus avós e os transforma em cotas do VTSAX, pagando o imposto sobre ganhos de capital, se houver. Como já vimos, o retorno médio do mercado nos últimos 40 anos, entre janeiro de 1975 e janeiro de 2015, foi de 11,9% ao ano. 28. Nesse ritmo, o dinheiro dobra a cada 6 anos. Quando o leitor chegar aos 62 anos, daqui a 36 anos, o dinheiro terá dobrado quase 6 vezes. Um cálculo rápido mostra que ele terá mais de $2 milhões, sem acrescentar um centavo a essa conta. 29. Quando ele chegar aos 68 anos, a quantia terá quase dobrado de novo, atingindo $3,9 milhões. Esse é o poder dos juros compostos. Já mencionei que nosso amigo deveria levar os avós para jantar? 28. http://dqyd.net/sp-500-return calculator/use dividends reinvested ignore inflation ou dividendos reinvestidos ignorar inflação. 29. http://www.calculator.net/investment-calculator.html clique na aba End Amount montante final. Se adicionarmos mais dinheiro ao longo do caminho, o que é o caso dele, os resultados se tornam ainda mais impressionantes. Com a taxa de poupança atual de 24%, ele terá $16.800 do salário de 70 mil para investir a cada ano. Para contar com a coparticipação da empresa, o plano de previdência dele precisa receber 2,5% do salário, mas ele está contribuindo com 3%, o que dá $2.100 por ano. A empresa vai acrescentar 2,5%, outros 1.750, mas essa quantia é adicional aos 24%, $16.800 de que ele dispõe para investir. Essa contribuição será investida no VTSAX, pois o plano dele oferece essa opção. Do contrário, o dinheiro iria para a escolha que mais se assemelhasse ao VTSAX. A conta IRA dedutível recebe $5.500. Esse valor vai para o VTSMX, que será transferido para o VTSAX quando o total atingir 10 mil. Entre o 403B e a conta IRA, cobrimos 7.600 dos $16.800. Para os 9.200 restantes, retornaremos ao 403B e os colocaremos lá. Não permita que esse processo em 3 etapas o confunda. É só para passarmos pelas escolhas em ordem de atratividade. Quando ele aplicar esse plano, a implementação real seria: 1. Abastecer o plano de previdência com $11.300, $2.100 mais $9.200. 2. Abastecer a conta IRA até o máximo de $5.500. Opção 2. Taxa de poupança de 50%.
Agora veremos o que acontece se conseguirmos convencer o leitor a economizar e investir mais. Ele começa com os $35.000 dos avós, mas agora tem outros 35 mil por ano, 50% de 70 mil, para investir. Como antes, o plano de previdência recebe 3% do salário de 70 mil, $2.100, e a empresa contribui com outros 2,5%. Seu investimento no VTSMX por intermédio da conta IRA também continuará obtendo a contribuição máxima permitida, de $5.500. Portanto, entre o 403B e a conta IRA, contabilizamos $7.600, mas agora sobram 27.400 para investir. Com isso, podemos aproveitar ao máximo o 403B, contribuindo com outros 15.900. Se adicionarmos esse valor aos 2.100 com que ele contribuiu para obter a contrapartida, nosso leitor atingirá o limite máximo anual de $18.000, e ele ainda terá 11.500 restantes. 35 mil, 2.100, 5.500, 15.900 é igual a $11.500. Vamos adicionar esses $11.500 ao FSAX na categoria de investimentos comuns, aumentando o capital inicial de 35 mil que os avós do leitor deram de maneira tão generosa. Com a opção 2, não é difícil ver como o patrimônio dele crescerá com muito mais vigor. Ele está aproveitando ao máximo todos os planos com vantagens fiscais disponíveis e, fora deles, está acumulando patrimônio que pode acessar a qualquer momento, sem qualquer penalidade. É claro que isso exige que ele organize a vida de modo a se sustentar com os $35.000 restantes. Para algumas pessoas, isso pode parecer pouquíssimo, para outras, uma quantia extravagante. De qualquer forma, é factível. Trata-se apenas de uma questão de escolha, prioridades e do quanto o leitor valoriza a liberdade financeira. Uma curiosidade, uma renda de $35.000 o coloca entre os rendimentos mais altos do mundo. Parabéns, membro do 1% mais rico, 0,81% para ser exato. Por fim, vamos falar sobre como essas contribuições vão acontecer. Assim como a maioria das pessoas, o leitor investirá à medida que for ganhando dinheiro. Ele fará isso com seu 403B e com a conta IRA, e qualquer dinheiro adicional será acrescentado aos $35.000 iniciais em cotas FSAX na categoria de investimentos comuns. Essa é uma forma de aplicar a estratégia de dollar cost averaging, DCA, isto é, investir quantias de maneira uniforme ao longo do tempo. A DCA é algo que discutiremos com detalhes no capítulo 25. O lado bom do plano de previdência do leitor é que, depois de configurado, as contribuições acontecerão de modo automático. A conta IRA e as cotas FSAX da categoria de investimentos comuns exigirão que ele se esforce um pouco mais. Ele precisará se lembrar de adicionar dinheiro com regularidade, assim como temos que nos lembrar de pagar nossas contas, ou poderá configurá-los com a Vanguard para que o dinheiro seja transferido automaticamente. Eu escolheria esta última opção. É mais fácil e aumenta a chance de que ele mantenha a disciplina. Se seguir esse caminho simples, o leitor terá o dinheiro do F*** se quando menos perceber, e trabalhar se tornará opcional. Quando chegar à idade dos avós, ele será capaz de doar capital inicial para os fundos de investimento dos próprios netos, continuando o ciclo precioso iniciado por seus antecessores. Nessa época, quem sabe ele não queira aprender a doar como um bilionário, tema do capítulo 31. Observação: se estiver interessado na versão original desse estudo de caso, você pode encontrá-la em uma postagem intitulada The Somoter Path to Wealth, o caminho ainda mais suave para a riqueza, em www.jucolin.com. Lá estão disponíveis vários outros estudos de caso, cada qual cobrindo uma situação diferente e única. É só olhar em categorias, case studies, categorias, estudos de caso na coluna da direita. Para respostas a diversas perguntas mais simples, clique no botão Ask Jucolinsin, pergunte ao Jucolinsin no topo da página. Capítulo 22. Por que não gosto de consultores de investimentos? Gerenciar o dinheiro dos outros é um grande negócio, muito lucrativo para quem trabalha com isso. Investir e administrar o dinheiro é uma tarefa que intimida muitas pessoas, que acabam achando que precisam ser tuteladas por um especialista da área.
Assuntos financeiros são tão complexos que não é de surpreender que elas gostem da ideia de delegar esse tipo de decisão a um profissional que, espera-se, obterá bons resultados. A maioria dos consultores, porém, não obtém melhores resultados. Investir só parece complexo porque o setor financeiro se esforça muito para fazer com que pareça complexo. De fato, muitos investimentos são complicados. No entanto, como você passou a entender depois de ler vários capítulos deste livro, investimentos simples em fundos de índice não são apenas mais fáceis, mas também mais eficazes. Na melhor das hipóteses, consultores são caros, na pior, vão roubá-lo. Procure Bernie Madoff no Google. Se você optar por buscar uma consultoria, faça-o com cautela e nunca abra mão do controle. O dinheiro é seu, e ninguém cuidará dele melhor que você. Mas vai ter muita gente que tentará tomá-lo de suas mãos. Não deixe isso acontecer. Quando digo consultores de investimentos, estou me referindo a gestores financeiros, gestores de investimento, corretores, vendedores de seguros, que muitas vezes se disfarçam de planejadores financeiros. Qualquer pessoa que ganhe o dinheiro dela gerenciando o seu. Tenho certeza de que existem muitos consultores honestos, diligentes e trabalhadores que colocam as necessidades dos clientes em primeiro lugar. Quer dizer, não tenho tanta certeza assim. Por via das dúvidas, falo isso para ser justo com os poucos que agem com honestidade. Eis o problema. Por definição, os interesses de um consultor e os de seus clientes são opostos. Há muito mais dinheiro a se ganhar vendendo investimentos complexos cheios de taxas do que recomendando modelos simples e eficientes de baixo custo. Fazer o que é melhor para o cliente exige que o consultor não haja em benefício próprio. Só uma pessoa extraordinária e virtuosa se comportaria dessa forma. A gestão financeira não parece ser a vocação de indivíduos extraordinários e virtuosos. 2. Conselhos bem-intencionados mas ruins são endêmicos nessa área. Consultores que colocam os interesses de seus clientes acima de seus próprios são, roubando uma frase que Joe Lansdale escreveu em seu romance Edge of Darkwater, mais raros que cascavéis batizadas. E além disso, você precisa encontrar alguém que seja de fato bom. 3. Os consultores não são atraídos pelos melhores investimentos, e sim por aqueles que pagam as maiores comissões e taxas de gestão. Eles costumam ser pressionados por suas empresas a vender esses investimentos que são, por definição, caros para comprar e manter. E investimentos caros para comprar e manter são ruins. 4. Um campo de atuação que dá acesso à economia das pessoas. É um imã para vigaristas, ladrões e trapaceiros, o que não é de surpreender. Vamos dar uma olhada em como os consultores de investimentos ganham seu dinheiro e como cada método funciona contra você. Lembre-se de que aqui estamos falando dos consultores legítimos, e não dos vigaristas completos. Em geral, existem 3 formas. 1. Comissões. O consultor é pago toda vez que você compra ou vende um investimento. Não é difícil ver o potencial para abusos aqui, e o conflito de interesses é evidente. Não há cobrança de comissão na compra de um fundo da Vanguard. Mas a American Funds, entre outras firmas, cobra uma comissão nababesca, em geral de 5,75%, que vão para o bolso do consultor. Isso significa que se você tiver $10.000 para investir, apenas 9.425 serão investidos para você. Os outros 575 são dele. Qual investimento será que ele vai recomendar? Alguns fundos oferecem uma taxa de administração recorrente de 1% para os consultores que os vendem. Isso significa que você paga uma comissão não apenas uma vez, mas todos os anos. É bastante conveniente que os consultores prefiram esses fundos, não é mesmo? Muitas vezes encontramos essa taxa e uma comissão no mesmo investimento. Como costumam ter gestão ativa, esses fundos têm um coeficiente de despesas alto e estão condenados a um desempenho inferior aos fundos de índice simples de baixo custo que podemos comprar com facilidade por conta própria. Pensem como tudo isso pode se somar. Pegue uma comissão de 5,75%, combinada a uma taxa de administração de 1%, junto com um coeficiente de despesas de, digamos, 1,5%. Você abriu mão de 8,25% de seu capital logo no início. Você perdeu esse dinheiro para sempre e todos os rendimentos que ele poderia lhe render ao longo de décadas. Compare isso ao coeficiente de despesas de 0,05% do VTSAX. Caramba!
os investimentos em seguros estão entre os que pagam comissões mais altas. Por isso, talvez sejam os que os consultores recomendam com mais insistência e, sem dúvida, alguns dos que mais pesarão no seu bolso. Anuidades e seguros de vida integrais, universais têm comissões de até 10%. O pior é que essas comissões estão embutidas no investimento, então você nunca as vê. Não sei como uma fraude assim pode ser legal em termos jurídicos, mas é. Os fundos de cobertura, também conhecidos como fundos de hedge, e os investimentos privados tornam seus vendedores ricos, assim como os operadores. Os investidores? Talvez. Às vezes. Não, nem tanto. Lembra-se de Bernie Madoff? As pessoas imploravam para que ele aceitasse o dinheiro delas. A reputação de Madoff era impecável, assim como seu histórico. Somente os melhores consultores de investimento poderiam levar você até ele. Já pensou no porquê? O Sr. Madoff pagava com generosidade esses profissionais para que isso fosse viável, assim como os clientes deles. Ops! Se tudo o que estou contando ainda não for suficiente, saiba que é possível obter ainda mais dinheiro à sua custa com a prática de churning. Churning se refere à compra e venda frequente de investimentos para gerar comissões. É uma prática ilegal, mas pode ser disfarçada com facilidade, muitas vezes com a justificativa de ajustar a sua alocação de ativos. 2. O modelo AUM, Assets Under Management ou ativos sob gestão. Com o abuso desenfreado do modelo de comissão, a prática de cobrar taxas de administração fixa se popularizou nos últimos anos. Essas taxas representam 1% a 2% dos ativos totais do cliente, e essa abordagem é apresentada como mais objetiva e profissional. Mas também há armadilhas aqui. Em primeiro lugar, 1% a 2% ao ano representa um peso enorme sobre o crescimento de seu patrimônio e sua renda, quando você passar a viver de aplicações. Os retornos sobre os investimentos são preciosos e, nesse modelo, seu consultor pega toda a calda do sorvete. Suponhamos que você tenha um patrimônio de $100 mil. Isso é mais ou menos o mínimo necessário para despertar o interesse de um consultor. Suponhamos ainda que você invista por 20 anos e obtenha aquele retorno anual médio sobre o qual falamos de 11,9%. Você acaba com $947.549,31. Nada mal. Agora suponhamos que você abra mão de 2% desses ganhos anuais para pagar uma taxa de gestão. Neste caso, seu retorno líquido seria de 9,9%, o que após 20 anos, resultaria em $660.623. Impressionantes $286.926 a menos. Caramba! Você não só renuncia aos 2% a cada ano, mas também a todo o dinheiro que esses 2% teriam rendido ao longo de 20 anos. Deixe-me enfatizar este ponto, é uma quantia muito grande. 30 http dkydt.net/sp-500-return-calculator. Use dividendos reinvested, ignore inflation a dividendos reinvestidos, ignorar inflação. 31 http www.calculator.net/investment-calculator.html. Clique na aba End Amount montante final. 32 http www.calculator.net/investment-calculator.html. Clique na aba End Amount montante final. Em segundo lugar, ainda temos o problema do conflito de interesses. Com o modelo AUM, ativos sob gestão, esse conflito não é tão profundo quanto com o modelo de comissão, mas ainda existe. Talvez você esteja pensando em quitar sua hipoteca de $100 mil, ou esteja considerando contribuir com $100 mil para a faculdade do seu filho, para que ele não precise se endividar. Muitas vezes, os consultores recomendarão que você não siga nenhuma nem outra alternativa. Para você, dependendo da situação, esse conselho pode ser bom ou ruim. Para o consultor, é a única recomendação que preserva de $1.000 a $2.000 em taxas anuais que os seus $100 mil põe no bolso dele. Em terceiro lugar, a grande maioria dos consultores está fadada a custar ainda mais caro, porque tende a escolher fundos com desempenho bem pior que o índice.
E você precisará esperar 20 anos, talvez mais até, para se certificar se teve sorte de escolher uma das raras exceções do mercado. 3. Tarifas por hora trabalhada. Muitos consultores não gostam deste modelo, ressaltando que limita o tempo que o cliente está disposto a passar com o especialista. É verdade, mas também é verdade que seriam necessárias muitas horas para igualar a quantia que se pode ganhar com comissões e anuidades. Os consultores apontam também que os clientes se opõem menos a comissões e taxas porque não costumam notar que estão sendo cobradas. Pagar uma tarifa por hora, mesmo que seja mais econômico, exige que a pessoa faça a transferência bancária e veja o dinheiro saindo de suas mãos. Isso é desconfortável para o cliente e significa menos dinheiro para o consultor, o que não me parece tão ruim para o cliente. Se você precisa de fato de conselhos, esta é a forma mais simples de pagar por eles. Mas vai pagar caro. Tarifas de $200 a $300 ou mais por hora não são incomuns. O risco de ser enganado é menor, mas ainda assim você terá de encarar o desafio de saber se os conselhos serão bons ou ruins para a sua saúde financeira. 4. Combinação dos pontos 1, 2 e 3. Esta é nossa última opção. Se o consultor a estiver usando, é provável que não seja para o seu bem. Então, qual é o meu conselho para escolher um bom consultor? Não tenho ideia. É provável que identificar um bom profissional seja ainda mais difícil que selecionar boas ações ou fundos mútuos de gestão ativa. Os consultores são tão bons quanto os investimentos que recomendam. Como estes são, em sua maioria, fundos ativos, e não os fundos de índice que este livro sugere, com que frequência eles têm um desempenho superior? Como vimos no capítulo 8, é bastante raro ver isso acontecer. Você deve se lembrar de que as pesquisas mostram que cerca de 20% deles têm uma performance superior à do mercado em qualquer ano, e que, se analisarmos um período de 30 anos, esse percentual cai para menos de 1%. Por uma questão estatística, estamos dentro da margem de erro, ou seja, o mesmo que nada. É isso que um consultor muito bem pago está vendendo. Se for um investidor iniciante, você tem duas opções. 1. Pode aprender a escolher um consultor. 2. Pode aprender a escolher seus investimentos. Ambas demandam esforço e tempo. No entanto, a segunda opção dá resultados melhores e é o caminho mais fácil e barato para você. Espero que este livro esteja provando qual seria a minha escolha. A grande ironia de investir com sucesso é que o simples é mais barato e rentável. Investimentos complicados só beneficiam as pessoas e as empresas que os vendem. Lembre-se de que ninguém cuidará melhor de seu dinheiro que você. Esforçando-se menos do que precisaria para escolher um consultor, você pode aprender a gerenciar o dinheiro por conta própria, com muito menos custos e resultados mais satisfatórios. Parte 3. Feijões mágicos. A sabedoria vem da experiência. A experiência é muitas vezes resultado da falta de sabedoria. Terry Pratchett. Capítulo 23. John Bogle e a crítica aos fundos de índice. Se me perguntassem, embora ninguém nunca tenha feito isso ainda, qual foi o maior obstáculo ao crescimento da minha riqueza pessoal, a resposta seria minha absoluta teimosia ao conceito de investir com base em índices, teimosia esta que se prolongou por um bom período. Quando ouço os argumentos contra essa estratégia, volto no tempo e escuto minha própria voz na minha mente. Usei essas justificativas com muita frequência e por tempo demais. Então, por que o conceito de indexação encontra tanta resistência por aí? Antes de tudo, tracemos um pequeno histórico. John Bogle fundou a Vanguard em 1974. Ele foi o criador do fundo de índice de baixo custo moderno e meu herói. Se você deseja ser rico e ter independência financeira, John também deveria ser o seu modelo. Antes do Sr. Bogle, o setor financeiro funcionava quase exclusivamente para enriquecer quem vendia produtos, à custa de seus clientes. Até hoje é assim. Mas então ele apareceu e mostrou que a prática do setor de selecionar ações específicas e cobrar por aconselhamento era, no melhor caso, inútil, no pior, prejudicial, e sempre um obstáculo ao enriquecimento das pessoas. A reação de Wall Street foi protestar com veemência e vilipendiá-lo incessantemente, o que não é de surpreender. O Sr. Bogle reagiu criando o primeiro fundo de índice S&P 500. Os lamentos e o ranger de dentes continuaram, mesmo quando o novo fundo de Bogle passou a validar suas teorias no mundo real.
À medida que os anos passavam e as provas se acumulavam, os críticos de Bogle começaram a suavizar seus comentários, provavelmente porque perceberam que eram imbecis. Outras empresas de fundos, levando em conta que as pessoas estavam cada vez menos dispostas a aceitar altas taxas em troca de desempenhos questionáveis, passaram a oferecer seus próprios fundos de índice de baixo custo, em um esforço para manter os clientes. Nunca acreditei que tenham tomado esse tipo de atitude por acreditar de verdade no produto. Por esse motivo, meu dinheiro fica na Vanguard. O conceito básico por trás da Vanguard é que os interesses de uma firma de investimentos devem estar alinhados aos de seus acionistas. Essa foi uma ideia impressionante na época, e até hoje é a única empresa que age desse modo e a única que recomendo. Já no que diz respeito à indexação, o conceito básico é que, como a probabilidade de selecionar ações com desempenho superior é muito pequena, é possível alcançar resultados melhores comprando todas as ações de determinado índice. Isso foi muito ridicularizado na época, e ainda o é em alguns lugares. Ao longo das últimas 4 décadas, no entanto, a veracidade da ideia de Bogle foi sendo confirmada. Com isso, o dinheiro investido em fundos de índice continuou a aumentar. Até Warren Buffett, talvez a pessoa mais bem-sucedida da história em selecionar ações, recomendou que após sua morte, sua esposa aplicasse nos fundos de índice. Na carta anual de 2013 aos acionistas da Berkshire Hathaway, Buffett escreve: meu conselho não poderia ser mais simples. Coloque 10% do dinheiro em títulos do governo de curto prazo e 90% em um fundo de índice S&P 500 de baixíssimo custo, sugiro o da Vanguard. Acredito que os resultados de longo prazo dessa estratégia serão superiores aos alcançados pela maioria dos investidores, sejam fundos de pensão, instituições ou indivíduos que empregam gestores bem remunerados. Então, com todas essas evidências, por que ainda tem gente que fala mal? Como vimos no capítulo 11, tudo se resume à ganância, à psicologia e ao dinheiro. Em suma, há dinheiro demais em jogo e fragilidades demais na psique humana para que os fundos de gestão ativa e os gestores desapareçam. Mesmo com a aceitação crescente dos fundos de índice, ainda há 4.600 fundos mútuos de ações em oferta no momento em que escrevo. Para fins de comparação, existem cerca de 4.000 empresas americanas de capital aberto para investir. Sim, você leu certo. Como vimos na parte 2, há mais fundos mútuos de ações que ações para eles comprarem. Wall Street sempre cria novos produtos e esquemas para vender para você, ao mesmo tempo que fecha, sistemática e silenciosamente, os que deram errado, o que serve para fazer o histórico das firmas parecer melhor. Mas não se engane, o objetivo é sempre encher os bolsos dos executivos, não os seus. Meu conselho: use os fundos de índice e a empresa que o Sr. Bogle criou e preserve o que é seu. Capítulo 24. Porque não sou capaz de escolher ações que terão um bom desempenho. Nem você. Não se sinta mal. Como vimos, a maioria dos profissionais não consegue. O debate indexação versus gestão ativa é sempre fascinante, ao menos para nós, fanáticos da bolsa sem nada melhor para fazer. Ao longo das décadas, estive em ambos os lados. Por muito tempo ri dos indexadores. Apresentei todos os argumentos possíveis. Afinal, era só evitar as ações ruins e você teria um resultado acima da média, certo? No último capítulo, demonstrei que essa não é uma tarefa tão fácil assim. No entanto, no verão de 1989, eu ainda estava convencido de que poderia vencer esse jogo. Certa vez, estava voltando de uma viagem de negócios e, por acaso, me sentei ao lado de um rapaz que trabalhava para uma empresa de pesquisa em investimentos. Durante o voo, ele sugeriu que eu entrasse para a firma dele e, quando pedi, me deu 3 dicas de ações. Escolhi uma delas ao acaso e comprei. Nas semanas seguintes, vi seu valor triplicar. Nesse meio tempo, aceitei uma enorme redução no meu salário para ir trabalhar na tal firma, uma grande mudança no meio da minha carreira. De que importava o salário? O verdadeiro dinheiro estaria no fluxo de informações. Lá estava eu, cercado por analistas brilhantes. Cada um se concentrava em um, talvez 2 setores, e dentro dessas áreas, examinavam entre 6 e 10 empresas e suas ações. Alguns dos profissionais tinham sido homenageados na imprensa especializada como analista do ano pela excelência de seu trabalho. Eram os melhores do ramo. Conheciam cada um desses setores como a palma das mãos.
Relacionavam-se com os altos executivos, os gerentes de nível médio e também com o pessoal da linha de frente. Conheciam os clientes, os fornecedores, os recepcionistas. Conversavam com todos no mínimo uma vez por semana, às vezes todo dia. Não tinham acesso a dados cruciais antes de outros, isso seria uso de informação privilegiada, uma técnica infalível, mas ilegal. Mas sabiam quando e como esses dados seriam divulgados. É claro que todos os outros analistas competentes do mundo também tinham conhecimento dessas informações, que influenciavam o preço das ações em questão de segundos. Eles emitiam relatórios pelos quais nossos clientes, investidores institucionais, pagavam caro. Ainda assim, prever com precisão o desempenho das ações continuava sendo uma tarefa ardilosa. Se você já trabalhou em uma grande empresa, não é difícil saber por quê. O presidente executivo, CEO, e o diretor financeiro, CFO, trabalham com previsões internas criadas por suas equipes. O processo é mais ou menos assim. A equipe de vendas precisa prever quanto seus clientes gastarão. Como essas compras raramente são fechadas com antecedência e podem ser canceladas a qualquer momento, nada é muito certo. Além disso, há todos os negócios pendentes que podem ou não ser concretizados. Então, pede-se que o vendedor de campo preveja o futuro. Em geral, eles não são videntes. Portanto, dão palpites. Esses palpites são repassados aos gerentes, que também não têm bola de cristal e precisam fazer suas próprias previsões para tomar decisões. Devo aceitar cegamente essas estimativas de vendas? Ou será que faço ajustes? Pois sei que a Suzy é muito otimista e o Harry sempre acha que vai dar tudo errado. Os gerentes, é claro, também dão palpite e o repassam para a próxima camada de gestores. E assim a roda viva vai acontecendo, até que todas as suposições sobre o futuro imprevisível sejam consolidadas em lindos documentos de orçamentos, previsões e apresentados ao alto escalão da empresa. Depois de uma olhada rápida, eles dirão: isto é inaceitável. Não podemos apresentar esta previsão para Wall Street. Precisamos de mais resultados positivos. Voltem e revisem estes números. E voltamos à base da pirâmide. Talvez isso ocorra diversas vezes, com os números se afastando pouco a pouco da realidade. Prever o futuro é uma tarefa arriscada até para os médios mais talentosos, e olha que eles não precisam passar por esse processo extenuante. De repente, minha enorme arrogância em achar que poderia encontrar as ações mais bem-sucedidas ficou evidente. Ler alguns livros e relatórios anuais 10K33 me daria alguma vantagem nesse processo? Não apenas sobre os analistas profissionais que viviam imersos nesse universo, todos os dias, mas sobre os executivos que comandam as empresas em questão? Eu poderia ter mais êxito do que eles? 33 Um relatório 10K é um resumo abrangente dos resultados de uma empresa que precisa ser submetido todo ano à SEC. Em geral, o 10K é muito mais detalhado que o relatório anual. N do A. Subitamente percebi por que até os mais célebres gestores de fundos têm dificuldade de superar o desempenho de um índice simples ao longo do tempo, e por que se ganha mais dinheiro intermediando que fazendo negócios. Tenho horror à ideia frequente de que um investidor pode ler uns poucos livros sobre como avaliar ações e, então, ter resultados iguais aos de Warren Buffett. Talvez a mais interessante dessas obras seja O Investidor Inteligente, escrito pelo mentor de Buffett, Benjamin Graham. É um ótimo livro e, se você se interessa por análise de ações, recomendo que o leia. Mas não esqueça de que, quando Graham o escreveu, em 1949, o primeiro fundo de índice de John Bogle ainda levaria 25 anos para surgir. Até fundos mútuos com gestão ativa eram raros. Naquela época, analisar e escolher ações específicas era uma habilidade muito mais necessária e útil. No entanto, na década de 1950, o Sr. Graham estava começando a se abrir para o conceito de indexação. E em entrevistas de meados dos anos 1970, tinha passado a reconhecer o seu valor. A ideia de que os indivíduos podem ter um desempenho melhor que o mercado é tomando emprestada uma expressão do meu pai, uma patacoada. Uma patacoada perigosa, aliás. As pessoas tentam fazer isso há décadas e, no entanto, só há um Buffett. Lembra-se de Muhammad Ali? Na época em que lutava, ele era o Warren Buffett do boxe. Você e eu poderíamos seguir a mesma rotina de treinos que ele, talvez até contratar o mesmo técnico, Angelo Dundee, para nos ensinar os melhores golpes. Poderíamos ter ganhado músculos e força, e feito o dever de casa aprendendo tudo sobre o esporte. E depois de todo esse esforço,
Você subiria no ringue com Joe Frazier, George Foreman ou Sonny Liston? Eu não. Não sou ali nem buffet. E você também não é, a menos, é claro, que seja um dos dois de verdade. Neste caso, obrigado por ler meu livro. Depois do capítulo anterior, você já sabe o que o Warren Buffett recomenda para investidores individuais, fundos de índice de baixo custo e base ampla. Se ainda estivesse vivo, Graham faria a mesma recomendação. Caso você opte por tentar superar as melhores médias, boa sorte e vá com Deus. Você pode ser mais inteligente e talentoso do que eu. É muito provável que seja mais bonito. Vou procurar seu nome junto com o de Buffett em um futuro não muito distante. Estendo o mesmo desejo a todas as pessoas que conheci em Las Vegas e que me asseguram que venceram a casa. Escuto, olho para os cassinos de bilhões de dólares e penso em quantas pessoas mais espertas, talentosas e bonitas existem por aí. Um pouco de humildade ajuda muito a salvar sua pele e seu dinheiro.